Companheiros, boa noite, Mana, boa noite, Jajá, boa noite, Jana, boa noite, Malves, boa noite, Acanda. Queridos companheiros de todas as semanas juntos aqui nesse estudo. Vamos começar hoje, boa noite, Daniela, que está chegando, com a leitura do Evangelho. Nós vamos ler o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item 12. Nós vamos ler o penúltimo e o último parágrafos. Vamos nos prepararmos para a nossa prece e iniciarmos o nosso estudo. E diz assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Boa noite, Luz. Vou agora convidar a vocês para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, procurando mentalizar a figura do Senhor Jesus, procurando relaxar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos sentimentos, para vivenciarmos o nosso momento de estudo de forma a poder absorver de forma especial para cada um de nós. E vamos dizer assim: querido amigo, querido mestre, teu bondoso coração nos ampara, nos protege e nos envolve a cada momento da nossa jornada. Pedimos que nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados. Pedimos que abençoe este momento de estudo, onde ora estamos buscando as orientações do livro Memória de um Suicida. Lembrando desses companheiros que vivenciaram tantas dificuldades, Senhor. Lembrando de outros tantos irmãos que passaram por essa situação tão difícil. Aqui estamos neste estudo, movimentando as nossas melhores energias, vibrando, pedindo a Deus por todos eles, para que onde estiverem, possam ter um minuto de tranquilidade, possam receber essas energias benfazejas que aqui certamente estamos tendo a bênção de vivenciar, que eles possam se sentir amparados, fortalecidos e instruídos pelos esclarecimentos que nós aqui estamos também tendo a oportunidade de colher. Que nossa Mãe Maria de Nazaré esteja sempre observando as dificuldades desses irmãos e mostrando para eles que tudo terá fim, a dor, a angústia e as amarguras de seus corações. E nós que aqui estamos, buscamos, Senhor, esse momento de paz para envolver a todos esses irmãos nessas energias do bem, do equilíbrio, da esperança renovada e da paz. Assim te pedimos que abençoe a esses companheiros que aqui vêm a cada semana se preparando para o estudo, doando o melhor dos seus corações para envolver a todos esses necessitados, que abençoe a cada um de nós para podermos, ora, lembrar da figura amorosa desse mestre bondoso e desses corações amigos que estão nos dando essa oportunidade. E Dona Ivone,
que nosso irmão Caibá Chuta e os demais companheiros recebam o nosso agradecimento sincero e que Deus os abençoe. Pedimos a Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus e à espiritualidade amiga que nos assiste, que nos dê a permissão para início do nosso estudo da noite de hoje. Muita paz para todos vocês, muita paz Daniela, Luz Celde, Karine, Fernandes, ND Dias, que chegaram. Recebam todos o meu carinho e o desejo de podermos aproveitar essa noite de estudo. Estou passando, vai ser a Canda ou vai ser a Jana? Quem vai ler? Estou passando para vocês. Muita paz, um beijo no coração de todos. Boa noite a todos, bem-vindos. Nosso irmão Machon tá bom, né? Que bom. Eu tenho que me lembrar de não tirar o fone aqui de próximo da boca, porque eu fico me afastando e vocês percebem que parece que a voz vai sumindo, mas é porque eu vou me afastando mesmo, né? Boa noite. Então, vamos lembrar aqui, né? Nós paramos na semana passada, na página 35. Aliás, nós permanecemos na página 35, né? Só estudamos 2 parágrafos. Eu tive dificuldade de permanecer na sala, que nós estávamos lá em Santa Catarina, não foi, Jajá? Então, mas eu acompanhei, depois acompanhei o relatório. Certo? Então, nós estamos vendo a situação do nosso irmão Camilo, né? Quando ele se apercebe lá, né? Lá ele acorda no leito, jogando no leito, ele começa a tomar pé da situação do entorno dele mesmo, como ele se encontra, né? Após o ato do suicídio. Então, ele está tomando pé da situação, e é isso que nós estamos vendo aqui agora. Então, página 35. O meu é o último parágrafo. Eu vou lendo devagarzinho, né? Porque eu sou mais lenta para esse estudo do que o Mário. Então, qualquer coisa já e vidas, tá? Por favor, eu conto com a colaboração de vocês dois. São os que fazem o estudo comigo. Então, vamos lá. Eu mesmo vou ler. Insisti no desejo de me furtar a terrível audição. Após esforços desesperados, levantei. Meu corpo enregelado, os músculos retesados por entorpecimento geral, dificultavam-me sobremodo o intento. Todavia, levantei. Ao fazê-lo, porém, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos reestendeu em torno, repugnando-me até as náuseas. Partia do local exato em que eu estivera dormindo. Não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leito onde me achava. Para mim, seria o mesmo que me acolhia todas as noites. No entanto, que de odores fétidos me surpreendiam agora. Atribuí o fato ao ferimento que fizeram na intenção de matar-me, a fim de explicar-me de algum modo a estranha aflição, ao sangue que corria, manchando minhas vestes. Realmente, eu me encontrava empastado de peçonha, como um lodo asqueroso que dessorasse de meu próprio corpo, empapando incomodativamente a indumentária que usava, pois, por surpresa, surpreendi-me trajando-se cerimoniosamente, não obstante retido no leito de dor. Mas, ao mesmo tempo que assim me apresentava satisfações, confundia-me na interrogação de como poderia assim ser, visto não ser cabível que um simples ferimento, mesmo a quantidade de sangue espargido, pudesse tresandar a tanta podridão, sem que meus amigos e enfermeiros deixassem de providenciar a devida higienização. Não dá uma paradinha aí, tá? Então, vamos lembrar, né, que naquela situação que ele estava, ele começava a ouvir, né, o coro como um pêndulo, né, o coro de loucos que ele fala, como um pêndulo, aquela coisa repetitiva, né, com regularidade, com constância, e ele agora começa a querer se levantar, sair daquele leito que ele se julgava, não é na cama, é no leito.
mas teve dificuldade. E começou a perceber que a percepção do odor, da situação que o corpo estava. Eu peguei para nós aqui, no Livro dos Espíritos, é uma pergunta grande, eu não vou ler ela toda, é mais uma dissertação, né? Depois vocês vão ler a pergunta 257, que fala sobre o tema de ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E eu peguei já quase no final, no penúltimo parágrafo. O último parágrafo grande, né? O último parágrafo, o Kardec começa a colocar para nós os sofrimentos deste mundo e depois a questão dos espíritos. Né? Então, os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muitos, porém, são consequências de nossa vontade, que se remonte à fonte e ver-se-á que o maior número deles é o efeito de causas que teríamos podido evitar. Quanto os males, quanto as enfermidades, o homem não deve os seus excessos, a sua ambição, uma palavra, as suas paixões. O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, de que nada tivesse abusado, que sempre tivesse sido simples nos seus gostos, modesto nos seus desejos, evitaria muitas tribulações. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos que suporta são sempre a consequência da maneira como viveu na terra, certamente. Não sofrerá mais de gota e de reumatismo, mas terá outros sofrimentos equivalentes. Vimos que seus sofrimentos são resultado dos elos que ainda existem entre ele e a matéria, que quanto mais liberto da influência da matéria, ou melhor, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas experimentará. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde esta vida. Mas tem um pedacinho aqui dessa pergunta que fala sobre dessa dissertação, que fala sobre a questão do suicídio. Deixa eu abrir por um pedaço. Aqui. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo da 257. A experiência nos ensina que no momento da morte o perispírito se desliga mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a sua situação. Não acredita estar morto. Sente-se vivo, vê seu corpo ao lado, sabe que lhe pertence, não compreende que dele esteja separado. Este estado dura enquanto houver um elo entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não estou morto. E acrescentava: entretanto, sinto os vermes a me roer. Ora, certamente os vermes não roíam o perispírito, e menos ainda o espírito, roíam apenas o corpo. Mas como a separação do corpo e do perispírito não era completa, daí resultava uma espécie de repercussão moral, que lhe transmitia a sensação daquilo que se passava com o corpo. Repercussão talvez não seja a palavra certa, porque poderia levar a acreditar num efeito muito material, né? Era muito mais a visão do que se passava com o seu corpo, ao qual seu perispírito prendia, que nele produzia uma ilusão que ele tomava por realidade. Deste modo, então, não era uma reminiscência, era um sentimento de um fato atual, já que era o verme ou era o corpo. É o que a gente está vendo aqui com a descrição do Camilo, né? O Camilo não está falando da dor do tiro, ele está contando para nós da situação que ele despertou, né? Ele se vê com aquela roupa de ponto com o qual o corpo físico foi inumado, né, foi sepultado. Ele se vê, mas sente os odores da putrefação, ele diz que é um líquido dessorando do corpo, que é o que acontece, né, quando os nossos corpos físicos vão lá serem devolvidos, né, ao ambiente, né, retornando as moléculas ao fluido primitivo, passa por esse mesmo processo, né, entre o estado de putrefação, decomposição, e aquilo vai ali, vamos dizer assim,
entre aspas, se dissolvendo. Só que no caso dele, que ele está contando para nós, que essa, a percepção dele enquanto espírito, que estava acontecendo no corpo físico, ele sente, ele tem as sensações dos acontecimentos, né, biológicos que estão sucedendo com o corpo físico. Então, vamos lembrar aqui que ele fala aqui. Ele lembra para nós aqui, ó, o cheiro, ele sentiu o músculo retesado por entorpecimento geral. O cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatas, quer dizer, apodrecendo. Tanto que ele se sentiu nauseado. E ele identifica que era dali. Esse cheiro penetrante aí de putrefação era do local onde ele estivesse. Mas ele não compreendia como é que o leito onde ele estava deitado deixava tão mal. O que estava? E ele começa a fazer essas conjecturas, né? Para ele era aquela cama que ele dormia todo dia. Era o local dele de repouso. Mas ali agora tinha esse cheiro fétido. E ele se diz surpreendido. Ele pensa assim, atribui o fato ao ferimento, porque foi um tiro, né? E com isso saindo aquele, né, dessorando, né, os líquidos, que não era sangue, porque o corpo físico já estava, né, aquelas secreções todas, né, resultado do processo de putrefação, e ele atribuiu isso, né, essa questão desse líquido, desse cheiro nauseabundo, mas era só de algum modo, explicava de algum modo essa estranha aflição. E ele se reconhece empastado de peçonha, de coisa podre, apodrecida, matéria orgânica apodrecida. Né? Mais pra frente ele fala que ele se surpreende com o traje, uma vestido cerimoniosa, com certeza. E ter certeza, olha só, mano, além de sentir o cheiro, reconhecer como sendo o próprio. Porque uma coisa é a gente até sentir mesmo, né? Pelo olfato, né? Hoje aqui no meu prédio é o dia do recolhimento do lixo orgânico. Né? E eu, quando fui à rua passear com o Fred, né? Com o companheiro, como o Mário fala, tava aquele cheiro desagradável, né? Vê com a maninha aí, o RD Dias. Tá todo mundo com som? Só você que tá sem som? Então, procura sair aí, por favor, tá? E retornar. Então, o que ele fala aqui para nós, que é o cheiro de matéria orgânica de putrefação, e, além disso, ele reconhece como sendo o local onde ele estava deitado. Ele até então não está dizendo que é dele. Ele até então está dizendo que é dali. Do lugar, o odor vinha da onde ele estava deitado. E, pensando no ferimento, do sangue que escorria, que manchou a roupa, né? Mas mesmo assim, ele questiona aqui para nós, como é que os amigos, como é que os enfermeiros deixaram ele chegar a esse ponto? Ele estava num leito, estava num leito, né? Ferido, à mercê, o Camilo estava sem, vamos lembrar do porquê, né? Ele passou por um estado de deficiência visual, né? E não suportou a prova, né? E com isso ele sai da vida física pela porta do suicídio. Então, aqui, ele se interroga, como é que meus amigos e os enfermeiros não fizeram a devida higienização? É uma conjectura dele. Tá bom assim? Vamos dar uma andadinha? Parar aqui o seguinte. Já quer falar alguma coisa, Vidas? Né? Eu sugiro então que esse estudo o estudo desse capítulo todo, ele está nessa pergunta 257, tá, queridos? Depois, por favor, vamos dar uma lidinha lá para poder relembrar toda a parte da percepção e sensação dos espíritos. E é o estudo
Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Vamos andando. Parágrafo seguinte, então. Inquieto, tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída que me era habitual, já que todos me abandonavam em hora tão crítica. Tropecei, porém, em dado momento, num montão de destroços e instintivamente curvei-me para o chão, a examinar o que assim interceptava os passos. Então, repentinamente, a loucura irremediável apoderou-se de minhas faculdades e entrei a gritar e uivar, qual demônio enfurecido, respondendo na mesma dramática tonalidade à macabra sinfonia, cujo coro de vozes não cessava de perseguir minha audição, em intermitências de angustiante expectativa. O montão de escombros era nada menos do que a terra de uma cova recém-fechada. Não sei como, estando cego, pude entrever em meio às sombras que me rodeavam o que existia em torno. Eu me encontrava no cemitério. Os túmulos, com suas tristes cruzes em mármore branco ou madeira negra, ladeando imagens sugestivas de anjos pensativos, alinhavam-se na imobilidade majestosa do drama em que figuravam. A confusão cresceu. Por que me encontraria ali? Como viera, por exemplo, uma lembrança minha ruim? E o que viera fazer sozinho, ferido, dolorido, extenuado? Era verdade que tentaram o suicídio, mas não uma paradinha, tá? Só chegar até essa constatação, né? Bom, então, ele tentou levantar e viu a questão do odor, das vísceras apodrecendo, né? Mas ele consegue levantar. E procura sair daquele local, que até então ele se julgava no leito habitual, porque ele coloca aqui, ó, encontrar a porta de saída que me era habitual. Já que ele estava, todo mundo abandonou, ele se sentia sozinho, não tinha os enfermeiros, não tinha os amigos, ninguém para confortá-lo, para aseá-lo, né? Então ele procura sair, aí ele tropeça. Ele tropeça em algo, né? No touro lá, ele tropeça em algo que estava impedindo a passagem dele. E ele vai tateando ali para tentar entender o que é aquilo, né? E ele coloca aqui para nós, né, que ele, mesmo estando cego, olha com a questão das sensações do espírito, né? Corpo físico com deficiência visual. Mas ele, mesmo se julgando ainda no físico, sabendo que estava com deficiência visual, estava cego, ele percebe, ele tem a percepção, né, e tem a sensação de que, no sentido da sendo cego, ele percebe que aquilo ali é um túmulo. Então, aonde ele estava, no leito dele de repouso, na verdade era no cemitério. Aí ele vai e se liga, né, sintoniza com aquela onda mental ali dos que estão como ele, né, com as mesmas aflições, as mesmas constatações do pós-morte, né, do suicídio, que não acaba, né? São dores superlativas, porque não há o esgotamento, né, da vitalidade do corpo físico, e isso é motivo de muito sofrimento, muita dor, né? Então ele se vê no cemitério e vê túmulos com cruzes, com aquelas imagens ali, daqueles seres angelicais, né, que nós colocamos ali, aqueles verdadeiros monumentos, né, ao orgulho aí nosso, os túmulos ali. Ok, mano. Então ele vai e começa a ficar mais confuso ainda. Então, ele se vê vivo, né, se vê num leito, pensando que era o dele, mas matéria orgânica putrefeita, ele registrando aquilo tudo, né? E ele, então, agora, ele começa a fazer aquela imersão. O que eu já, num túmulo, deitar aqui, num cemitério, mas não estava lá no meu leito?
que eu estava ali? Como é que vim parar aqui se não me lembro disso? Porque a frase é aqui, ó. Por que me encontraria ali? Como viera, pois nenhuma lembrança em minha conta. Quando ele comete o suicídio, ele perde. Aí, o que ele está contando para nós aqui é lá na frente, quando ele desperta e vai ter todas essas percepções, né, dos acontecimentos do corpo físico. Ele tem a sensação, né, e está nessa fase de identificar o que está acontecendo comigo. E continua ele para nós: o que vier a fazer sozinho, ferido, dolorido, extenuado. Só apesar de estar doente, né, que ele se sente doente. Ah, com certeza. Aí você aumenta, né, aumenta a dívida, né? Continua com os mesmos problemas, só que agora as dores são superlativas, porque você entende que a saída que você buscou não era a correta. Porque você foge do problema na verdade, você pensa que vai fugir, mas você não vai fugir, vai adquirir mais problemas, porque é o que a gente está vendo aqui. O irmão Camilo está contando para nós, para nos esclarecer e nos ajudar nas soluções aí das nossas dificuldades, né? Então, o que ele estava fazendo ali sozinho? Se ele estava doente, se ele tinha dado um tiro, né? Tinha se agredido, né? Autocídio, ferido, dolorido e extenuado, quer dizer, cansado, muito cansado. E ele então começa a se lembrar que ele tinha tentado o suicídio. Por que ele fala isso? Porque ele pensava que, materialista, que com a morte acabou tudo. Então, se não acabou, é porque ele não morreu. Ele só tentou o suicídio. Essa é a ideia que está prevalecendo aqui com ele nesse momento. Aí entra ali, né, o coro dos iguais, né? Sussurro macabro. Qual sugestão irremovível da consciência? Consciência, atributo do espírito, o local onde está gravado em nós a lei de vontade do Senhor Jesus. Então, a consciência vai esclarecer aí, né? Sussurro macabro. Qual sugestão irremovível da consciência, esclarecendo a memória pelo ineditismo presenciado, percutiu estrondosamente pelos recôncavos alarmados do município. Então, uma percussão, aquela coisa vibrando ali, gritando dentro dele, a consciência falando: não fizeste o suicídio? Pois aí tem. Isso é o resultado do suicídio, a situação que te encontras. Essas dores superlativas, esses questionamentos, essa putrefação, se ver no leito, lá no cemitério, e esse coro, esse pranto e ranger de dentes. E ele vai então agora fazer as reflexões dele. Mas como assim? Como poderia ser se eu não morrera? Acaso não me sentia ali vivo? Por que então sozinho, imerso na solidão tétrica da morada dos mortos? É bem para a visão do materialista, né? Eu não morri, eu estou aqui, estou vivo. Por que eu estou me sentindo assim? Por que estou aqui? Por que eu estou aqui na solidão? Lá da morada dos mortos, do cemitério, do Campo Santo, desses nomes todos que damos aqui, né? Já que o materialista, assim, com a morte do corpo físico tudo acaba, ali é o fim. Né? Ali é o fim. Mas como ele se vê vivo, então aqui não é. Então, a lei, olha só, vamos decodificar aí essa situação do irmão Camilo, né? Ele começa agora a se perceber vivo, começa a perceber
que o ato que ele fez só o levou a novas dívidas, né? Criou a dívida. Ao mesmo tempo que ele passa por uma situação difícil, como a irmã colocou aqui, né? A surpresa de que está vivo não ter mais problemas, ela colocou uma outra fala aqui anterior, que fala sobre a putrefação aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deve ser horrível, né? Sentir o próprio cheiro, náusea. Então é a comprovação que aquele odor ali, né, é dele, do próprio, do seu corpo físico, que está em putrefação. Vamos continuar mais um pouquinho? Solidão. Solidão tétrica da morada dos mortos. Eu acho que deve ser uma coisa muito difícil sentir solidão após a morte. Vamos lembrar que ninguém está só, né? Vamos lembrar que ele também não está só, ele está socorrido aqui. Esse processo que ele está passando de despertamento faz parte do socorro, já se faz presente. Ele está contando para nós como foi o despertamento dele, como foi o entendimento da situação dele de suicida e vivo, coisa que ele não reconhecia enquanto estava encarnado, né? Então ele se vê vivo, ele se vê com as sensações todas dos processos fisiológicos que o corpo físico está passando, apesar de ele estar com o corpo morto, pela essa ligação ainda, né, do corpo físico com o perispírito, ele sente, percebe aqui a percepção e a sensação de tudo que está acontecendo. E entra num processo de extrema dor por causa da solidão. Então, vocês, Mana sabe bem, a gente sabe como é que é isso, né, Mana? Ele está ali só num momento de muita dificuldade, porque não resolveu o problema, piorou, e não se vê para onde ir, porque ele está imantado. Vimos isso o Mário comentou isso aqui conosco, né? Comentou conosco, e a gente vai ver aqui para frente, né? A ligação que existe entre ele, espírito, né, e o corpo ali em decomposição. Vamos dar uma continuada aqui, né? Cheiro de corpo em decomposição é terrível, né? A gente vê animal morto, é a mesma coisa. É a mesma coisa, nós somos compostos dos mesmos elementos dos corpos de animais em decomposição. Não tem diferença nenhuma, tá? É só a questão, né, do como é o arranjo, mas os elementos são os mesmos. Hidrogênio, oxigênio, né? É a mesma coisa. Então, vamos lá. Página 37. Os fatos irremediáveis, porém, impõem-se aos homens como aos espíritos com majestosa naturalidade. Né? Irremediável significa você não vai mudar, faz parte, é da natureza, é da lei natural, você não vai mudar nunca. Perdeu a vitalidade, você extinguiu, no caso dele não, ele rompeu a ligação, né, a fluídica de maneira brusca. Então, você não vai mudar. Se o corpo físico morreu, ele vai entrar em processo de decomposição. Não adianta. Você não vai retomar aquele corpo. Os processos acontecem independente da nossa vontade. É da lei. Está na lei natural. Não concluir ainda minhas ingênuas e dramáticas interrogações e vejo a mim próprio como à frente de um espírito. Olha a situação. Morto, estirado num ataúde, em franco estado de decomposição no fundo de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual acabava de tropeçar. Então, naturalmente, né, morto, né, com
Ele bota a figura aqui, majestosa naturalidade. E ele ainda não tinha né, concluído aí as suas interrogações, o que eu estou fazendo aqui, que eu estou com a roupa suja, ninguém me socorreu, ninguém me higieniza, que lugar é esse, estou tropeçando, não estou no meu leito, mas estou vestido com toda a pompa. Ele está nesse processo ainda, né? Tentando entender o que está acontecendo quando a ficha cai. E ele aí passa a ver, né? Passa a ver o que? Ele começa a relembrar todo aquele episódio, então, da morte, né? Morto num caixão, que é o ataúde, em decomposição, que é a situação que ele está, o corpo está em decomposição, está retornando para a natureza, né? E aonde é isso? Justamente ali onde ele tropeçou. O que ele faz então? Vou ler o parágrafo seguinte, tá? Fugi espavorido, desejoso de ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso horror, enquanto gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim. E o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados para onde quer que me refugiasse. Como um louco que realmente me tornara, eu corria, enquanto aos meus olhos cegos se desenhava a hediondez satânica do meu próprio cadáver, apodrecendo no empastado de lama gordurosa, coberto de asquerosas lesmas que vorazes lutavam por saciar em suas pulgas a fome inextinguível que trazia, transformando no mais repugnante e infernal monturo que me fora dado para poder. Esse trecho do livro, para mim, né, quando o Camilo desmuda todas essas sensações para nós, toda essa dificuldade, a mediunidade Dona Ivone, essa mediunidade positiva que ela descreve tão ricamente, que nós praticamente vislumbramos a dificuldade pelo qual o Camilo passou. Né? A descrição é perfeita. Então, ele, na solidão, ele quando entende a situação que ele se encontrava, ele vai num crescente, né? Ele vai acordando, tenta sair, né? Ele vai naquele passo a passo, consegue levantar, tropeça, começa a fazer suas conjecturas, mas aqui, nesse trecho da narrativa, ele entende a situação que ele está. E aí ele sai enlouquecido, espavorido, apavorado, correndo para se esconder dele mesmo. Enquanto o coro das gargalhadas, né, os iguais a ele, né, estão ali perseguindo ele. E ele tenta correr para fugir daquela imagem, mas na verdade a imagem está nele, né? Não tem como fugir daquela realidade. O suicida não foge da sua realidade, não tem como. A ação é como um chumbo que o segura ali, como raízes de uma árvore que segura, né? E ele passa por todo aquele processo de extinção de vitalidade do seu corpo, né? E ele coloca aqui a descrição que ele faz da situação do cadáver dele é realmente repugnante. Vamos lá? Continuando. Expurgar-me à presença de mim mesmo, procurando incidir no ato que me desgraçara, isto é, e a cena patética do meu suicídio mentalmente, como se por uma segunda vez buscasse morrer, a fim de desaparecer na região do que, na minha ignorância dos fatos de morte, eu supunha eterno esquecimento.
mas nada havia capaz de aplacar a malvada visão. Ela era antes verdadeira, imagem perfeita da realidade que sobre o meu físico espiritual se refletia. E por isso me acompanhava por onde quer que eu fosse. Perseguia minhas retinas sem luz, invadia minhas faculdades anímicas imersas em choques e se impunha a minha cegueira de espírito, caído em pecado, supliciando-me sem remissão. Ele agora entende que ele pecou, né? Caído em pecado, tirou a vida, que não temos esse direito, né? Não temos esse direito. E ele está ali, querendo morrer de novo. Por quê? Lembra que ele, materialista, ele imaginou assim, que ia suicidar, ia sair da vida e ia acabar com as dores. Na verdade, as dores que ele tinha, que eram as dores da cegueira. Ele se sentia, né, o último dos homens que estava certo, né? Não queria viver dependendo de ninguém. E ele, então, quando ele se vê vivo, ele agora quer morrer de novo, para ver se morrendo de novo acaba com isso tudo, se realmente ele vai conseguir morrer e, na verdade, acabar com todo esse sofrimento. A morte que ele busca aqui agora é o fim desse sofrimento, né? Porque ele vai começar, ele está reproduzindo a cena do suicídio mental. E é mais difícil porque um filho de tal interrompido fora do tempo. Não é que não está interrompido, né, Daniela? Essa é a diferença. Não está interrompido. Não está. A carga de tudo vital, ele interrompe a ligação. Ele mata, ele interrompe a possibilidade do corpo permanecer vivo. Mas o corpo está com toda a vitalidade. Entendeu? O que ele arrebenta é o laço, a ligação fluídica, mas ele continua, o corpo com vitalidade, ele continua com as suas sensações, porque o laço continua ali. Então toda aquela decomposição, ele passa por aquilo, por isso. Apesar do corpo, ele matou o corpo. Deixa eu ver no parinho aqui do comentário. Peraí. Aqui, ó. Ele busca morrer uma segunda vez, a fim de desaparecer na região do que? Na minha ignorância dos fatos além à morte, eu sofro eterno esquecimento. Porque ele pensava assim, a morte, então, esquecer tudo. Morreu o corpo, acabou tudo, né? A vida se limitaria do berço ao túmulo. Então, nasceu, cresceu, morreu, acabou. Sepultou o corpo, acabou, não tem mais dificuldade, não tem sofrimento, né? Que era o que ele julgava, o tal do eterno esquecimento. Isso não existe. Porque toda essa bagagem, todo esse conhecimento, todo esse entendimento vai conosco. Sim, é isso aí. Tá? Essa vitalidade que os companheirozinhos aí, né, menos felizes buscam. Né? É isso aí. Tá? E não é a decomposição, tá, em si. É esse fluido que está ali na presente. Mas nada, olha só o que fala, nada havia capaz de aplacar a malvada visão. Era antes verdadeira, era a imagem perfeita da realidade que sobre o meu físico espiritual se refletia. E por isso me acompanhava onde quer que eu fosse, porque não estava no físico, estava nele. Ele tinha todas as sensações e percepções do que acontecia lá no físico. E isso, essa ligação era tão forte que é como se um imã puxa de volta, né, o espírito com o seu corpo perispirítico para ficar ali em contato com o corpo. Mas as sensações todas vão com ele. Aonde ele está sentindo o que está acontecendo no corpo físico. Invadia minhas faculdades anímicas, quer dizer,
toda a memória dele, né, do inconsciente passado, do inconsciente atual, isso tudo invadia, né, as faculdades anímicas, imersas em choques, e impunha a minha cegueira de espíritos caindo em pecado, se viciando e sem remissão. Não tem como fugir. Essa imposição não adianta, que você não vai fugir. Faz parte da interrupção da ligação do corpo físico com o nosso corpo espiritual. Com o esgotamento natural da vitalidade, por si só, os laços vão se desfazendo. No caso do suicídio, os laços, as ligações, molécula a molécula, lembrado lá? Vai ligando molécula a molécula, e essa ligação é completa na hora que na hora que nascemos, né? Quando a criança chora, nasce, seja canal de parto for, ali a ligação é completada. Então, está com toda a vitalidade, está ligado molécula a molécula. Então, isso repercute no espírito, lá no corpo perispiritual do suicídio. Aí é que esse suplício sem remissão. Só quando terminar, esgotar isso tudo, que aí vai ficar só na questão da consciência, né? A infração da lei. A infração da lei. Enquanto estiver ali ligado, ele vai sentir ressentir. E ele foge. Tá? O parágrafo seguinte ele vai contar isso para nós. Maninha está chegando o horário, né? Na fuga precipitada que empreendi, ia entrando em todas as portas que encontrava abertas, a fim de ocultar-me alguma parte. Ele quer encontrar um lugar para se esconder da própria consciência, né? Mas de qualquer domicílio que me abrigasse na insensatez da loucura que me enredava, era enxotada a pedrada sem poder distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Vagava pelas ruas, tateando aqui, tropeçando além, na mesma cidade onde meu nome era endeusado como a de um gênio, sempre aflito e perseguido. A respeito dos acontecimentos que com minha pessoa se relacionavam, ouvi comentários destilados em críticas mudadas e irreverentes, ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasso e lamentável. Então ele foge, né? Ele foge, vai entrando, aonde ele deu uma brecha, ele vai entrando. E ele fala aqui que ele é escuro, né? A pedradas, é a sensação que ele tem. Vamos entender, né? A vibração, né? A presença do espírito suicida tão recente assim, num ambiente, para nós encarnados, é extremamente desgastante. Pesada, né, de culpa, tudo isso aqui que a gente está vendo, ele está com ele, está ali naquela psicosfera dele, né, ele está com aquela ideia repetitiva, vendo o corpo, vendo o ataúde, vendo o tiro, ressentindo o tiro, tudo junto ao mesmo tempo. Então, se entra no ambiente, aí que faz as pessoas rezam, fazem prece, os próprios os espíritos lá que estão os desencarnados, que fazem a sustentação do local, que fazem a barreira de fluídica do local, eles mesmos já não permitem que ele fique ali dentro, né? E ele está numa rota de fuga para não vivenciar, né, a frustração que o nada não existe. Não existe o fim, né, de nós indivíduos, com a morte do corpo físico. E ele vai vagando ali pela cidade, né, e vai ouvindo os comentários acerca dele, né, críticas mordazes e irreverentes, ou e também pesares sinceros pelo passamento dele. Eu vou deixar a parte, né, que ele volta para casa. A gente vai parar aqui, tá, mano? Que até fazer a prece, escutar a mensagem, completa o tempo do nosso diálogo, né? Vou parar aqui,
irreverentes ou repassados de pesar sincero pelo meu trespasse que lamentava. Então temos de tudo. É por isso, meus irmãos, quando a gente vai, né, a velório, a sepultamento, nós que somos espíritas, temos que manter uma postura adequada ao ambiente, né? Sem comentários, bondades, sem críticas, sem mantermos a nosso pensamento, né? De maneira a não perturbar o companheiro que está ali desencarnando, o corpo físico morto, ter um processo de desencarne, para não haver esse choque de pensamentos, afetando sobremaneira o irmãozinho que está ali nesse processo de partida para a parte espiritual. Então a Luísa já levantou a mãozinha, vai fazer a nossa prece, graças a Deus. Nós depois vamos ter, então, a Mana separou uma mensagem do plano espiritual que a gente podia ouvir em relação ao filho, tá? Beijo nos corações, obrigado aí pela atenção, pela presença de vocês. O Mário está doente, na próxima semana nós contaremos com ele de novo. Que a bondade do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês agora e sempre. Estudamos, aprendemos, fixamos conceitos de elevação em nossas almas. Cada vez que estamos aprendendo algo em torno da doutrina espírita, melhoramos o nosso modo de ser, corrigimos defeitos de nossas almas, tornamo-nos mais amenos e, consequentemente, destruímos a influência do mal sobre nós. Lugares de tristeza, de sofrimento, a pouco e pouco vão sendo transformados em lugares estáveis e de equilíbrio por força das nossas meditações. Quando na Terra estamos mergulhados na carne, vivemos apenas para as necessidades do corpo, mas quando espírita, quando cristãos, quando melhorados, transformamos a nossa existência em um núcleo de luz e iluminamos, por isso mesmo, o lugar onde estamos. É provável que, ao passarmos por um lugar que tenha sido de tristeza ou de sofrimentos, na medida em que as pessoas que ali estão se transformem em boas criaturas, esses lugares passam também a sofrer transformações. Isto falo para lembrar a todas as pessoas presentes que às vezes nos falam assim: a casa onde estou é perturbada, ou dizem assim: onde eu moro hoje era um lugar de pessoas difíceis. Ora, meus irmãos, toda a terra foi difícil um dia. Hoje estamos modificando este panorama. A pouco e pouco vamos mudando o ambiente em que estamos. Corrigimos, clareamos, embelezamos, criamos condições de mais elevação. Assim a doutrina espírita faz com toda a humanidade. Ela chegou, trouxe para nós a noção da vida espiritual. Foi o primeiro trabalho da doutrina espírita. Depois desta revelação da existência e comprovação da existência dos espíritos, ela está trazendo uma notícia muito importante para todos nós. É de que nós vivemos o mundo que criamos. Assim, vamos fazendo força para ter paz,
para ter alegria, para ter equilíbrio, para superar as próprias dificuldades, os próprios problemas, e com isso certamente transformaremos o mundo que vivemos. Cada vez que estamos na casa estudando semanalmente, vamos observando este estado de transformação das pessoas, e que cada um se esforce no trabalho diário de transformação, cada um se esforce para vencer as próprias dificuldades. E quando por qualquer motivo haja na mente de vocês uma desculpa, um motivo para justificar os atos que queremos fazer prevalecer, não nos esqueçamos, por mais que a nossa alma possa ter razão diante da atitude de alguém, também Jesus nos convida ao amor de tudo e de todos. Então, mesmo que vocês possam ter razão na atitude de alguém, com relação à atitude de alguém, uma pessoa que tenha sido grosseira com vocês, uma pessoa que tenha sido infeliz na expressão acerca de vocês, não esqueça que além desse esforço de superar o mal, existe o convite de Jesus, que nos pede a todos, sem exceção de ninguém, que nos pede a todos criarmos o clima de paz para vivermos em paz. E ele lembrou muito bem disso quando fala da paz que ele deixava para seus trabalhadores. Então Jesus também nos trouxe a mensagem de otimismo e nos ensinou a criar paz em nosso derredor. Que a bondade dele nos ajude, nos abençoe e traga para todos vocês contínuo esforço de aprendizado e de estudo de aprendizado, para que vocês transformem este mundo na crosta da terra em mundo de alegria, sem exigências, de paz. O abraço amigo do Herman para todos os corações presentes.